Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Senhor meu Deus, Pai, nesse momento me coloco diante do Senhor, coloco a Tua igreja diante do Senhor e peço, Pai, que o Teu Evangelho seja proclamado, Pai, que a Tua palavra seja pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que venha, Pai, ao coração de cada um que está aqui. É essa oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Se a gente pudesse resumir ela em poucas palavras, a gente colocaria ela como a carta da felicidade, a carta da alegria, pois esse é o tema central. Paulo, em todo o tempo, na carta aos Filipenses, ele declara: alegrem-se no Senhor. E o mais interessante é buscar o contexto dessa carta. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, aprisionado. Sua liberdade foi tirada. Ele estava esperando ser julgado pelo imperador romano, talvez esperando uma sentença de morte, a pena capital. Paulo sabia disso. Mediante todo esse contexto, preso, esperando um julgamento, talvez tendo a possibilidade de ser condenado à morte, Paulo conclama os filipenses para que se alegrem no Senhor. É muito interessante isso. Quando Paulo estava em Roma, preso, esperando o julgamento, Epafrodito, que era um irmão da igreja de Filipos, um filipense, foi até ele e entregou um donativo, ou seja, uma oferta em dinheiro, um valor. E Paulo, extremamente feliz com aquela oferta que Epafrodito entregou a ele, desejou escrever essa carta aos Filipos e exortá-los, direcioná-los. Mas o interessante disso é que a motivação de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses não é uma motivação de correção doutrinária, por exemplo. Aquela igreja não estava enfrentando uma grande heresia, ou então uma correção de conduta. Aquela igreja não estava desviando o caminho. Mas a motivação de Paulo aqui é agradecer. A motivação de Paulo é regozijar em Cristo, é expressar a sua felicidade. Quando você pega a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, Paulo estava extremamente triste com os desvios morais daquela igreja, com os desvios doutrinários daquela igreja. Mas não é o caso da carta aos Filipenses. Aqui ele celebra, aqui ele está festejando, aqui ele está chamando os seus irmãos a se alegrarem no Senhor, a festejarem com ele. Paulo estava extremamente feliz. Mas havia também alguns problemas, podemos colocar. Havia nessa igreja a possibilidade de facções, divisões, e Paulo fica preocupado com isso. E também perto dessa igreja havia um grupo de falsos mestres,
homens que pregavam um evangelho distorcido, um evangelho corrompido, que eram judaizantes, e queriam impor aos gentios a circuncisão, e queriam impor aos gentios a obediência à lei de Moisés. E Paulo diz, há um perigo nisso. Então ele escreve essa carta para se alegrar, para agradecer aos cristãos que moravam em Filipos, mas ele também traz um alerta no capítulo 3. É sobre isso que eu quero falar. Então Paulo, no capítulo 3, no versículo de número 1, diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo retoma no versículo 1 o tema principal dessa carta, alegria em Deus. E ele traz uma palavra de ordem: alegrem-se no Senhor. Para Paulo, alegria em Deus não é uma alternativa, não é uma opção à vida cristã. Alegria em Deus é algo essencial, indispensável. O que nós entendemos a partir do versículo 1 é que a vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de regozijo, constante, sempre, diário. Alegrem-se no Senhor. Ser cristão é ser alegre. Ser cristão é viver uma vida em abundância de felicidade, de paz e de esperança. É por isso que Paulo não deixa dúvida: meus irmãos, alegrem-se. Mas eu poderia perguntar, que alegria é essa que Paulo está dizendo? Será que é uma alegria semelhante a uma festa de aniversário? Uma alegria semelhante, por exemplo, quando uma pessoa vai ao bar e fica alegre? Não, essa alegria é em Deus. É uma alegria que o mundo ignora, que os homens ignoram, mas que nós não podemos ignorar. É a alegria mais importante da vida e da existência humana, alegria em Cristo. Nada consegue superar isso, nenhuma circunstância, nenhum presente, nenhum deleite. Só Cristo proporciona essa alegria, só Deus proporciona essa alegria. Nenhum homem é capaz. Não é uma alegria qualquer que uma festa, que uma bebida, que uma droga ou qualquer outra coisa pode proporcionar. Essa alegria é produzida pelo próprio Senhor Jesus Cristo em nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo declara: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não se alegrem nas circunstâncias, não se alegrem pela vida, se alegrem por Cristo. E Paulo está dizendo isso em contexto próprio, considerando a sua própria vida. Ele estava preso. Se ele fosse alegrar pelas circunstâncias, ele não teria felicidade. Ele não teria, pela perspectiva humana, motivos para se alegrar. O homem preso, com a sua liberdade tirada, talvez esperando uma condenação com uma pena de morte, a pena capital, onde há alegria nessa vida. Mas a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias. A alegria de Paulo estava em Cristo. Paulo era um leitor voraz das Sagradas Escrituras. Então ele conhecia bem os Salmos. Então nesse contexto provavelmente ele estava lembrando do Salmo 23, onde o salmista declara: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Paulo, provavelmente preso sobre essa circunstância, lembrava dos salmos para ter esperança. Ele lembrava da palavra de Deus. É por isso que ele declara aos filipenses: meus irmãos, alegrem-se no Senhor, não nas circunstâncias. Eu não tenho motivo, humanamente falando, para me alegrar, preso, aprisionado, sem a minha liberdade, esperando uma sentença que talvez não seja favorável à minha vida. Porém eu me alegro em Cristo. E por isso eu me dirijo a essa igreja e exorto ela para que se alegre no Senhor Jesus. Alegrem-se no Senhor. Paulo continua dizendo: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Paulo está dizendo isso porque em toda a carta ele declarou: alegrem-se. Em toda a carta ele declarou: regozijem em Deus. E aqui novamente ele faz o mesmo. E ele diz: isso não é cansativo para mim dizer as mesmas coisas, sempre dar as mesmas ênfases. Pelo contrário, isso é motivo de segurança para essa igreja. Isso é motivo de segurança para a minha vida. Isso é motivo de segurança para a sua vida, meu irmão. Os tópicos centrais da fé cristã sempre têm que ser repetidos pelos pastores, pelos ministros e por cada um de nós, porque é motivo de esperança, é segurança. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal
cuidado com a falsa circuncisão. Por que o apóstolo Paulo dirige palavras tão duras? Cuidado com os cães, com animais impuros, com maus obreiros, com homens que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo tinha um profundo zelo doutrinário. Paulo amava a doutrina. Paulo amava a pureza do evangelho. Ele se colocava como um defensor do evangelho, como aquele que proclama as boas novas. E o apóstolo Paulo nesse instante diz aos filipenses: tomem cuidado com falsos profetas, tomem cuidado com homens ardilosos. E Paulo utiliza uma expressão interessante: cães. No contexto do primeiro século, cães era a palavra que os judeus utilizavam para se referir a nós, os gentios. Os gentios eram cães, eram animais impuros. Mas Paulo agora vai pegar essa expressão cães e vai dirigir a esses homens que são judaizantes e dizer: cães não são gentios, cães são eles que pregam esse falso evangelho, cães são esses que pregam essas falsas doutrinas, homens que praticam o mal, que são ávidos por poder. E Paulo continua: cuidado com a falsa circuncisão. O que esses falsos profetas judaizantes pregavam é que nós gentios, para sermos salvos e transformados por Jesus Cristo, precisávamos ser circuncidados. E Paulo vai dizer: esse pessoal que prega essas coisas é o grupo da falsa circuncisão. Porque o que eles pregam não é a circuncisão do Novo Testamento, que é espiritual, que é no coração, que é no interior, que é uma mudança de perspectiva, que é uma mudança de valores, que é uma mudança de vida, é ter a sua vida regenerada, transformada por Cristo, passar pela experiência do novo nascimento. Não, esse grupo só pregava uma mutilação na carne, cortar o prepúcio, só isso. Para ele bastava isso. E Paulo vai dizer: irmãos, isso é falsa circuncisão. Isso não é o evangelho, isso é heresia, isso é má doutrina. Quem prega isso são cães, são pessoas perigosas à igreja. Paulo tinha, como eu disse, tinha um profundo zelo pela doutrina, pela palavra. Para Paulo, quando o evangelho era pregado, as mentiras eram desmascaradas, vidas eram libertas. Mas quando se prega a lei, ninguém é liberto. A lei, ela condena, ela traz morte. Mas a graça do evangelho transforma, traz vida, ressuscita os mortos. E é por isso que Paulo utiliza palavras tão duras para se referir a esses homens. Porque o que Paulo quer é que nós preguemos o evangelho traz liberdade, mas a lei traz prisão, a lei condena. Paulo dizia só a graça, mas esses homens diziam: só a graça não, é a graça mais as obras, é a lei mais o evangelho, é a fé mais as obras. E Paulo diz: não, é a fé somente, é a graça somente, é a lei somente. Não precisamos de Moisés, precisamos de Cristo. Ele é suficiente para nós. E é por isso que essa mensagem, essa pregação desses falsos mestres, de que o evangelho não é suficiente, que a cruz de Cristo não é suficiente, precisamos da lei, precisamos do sábado, precisamos da circuncisão. Paulo ficava horrorizado com essas palavras. E é por isso que ele utiliza essas palavras: cães, falsos mestres, falsa circuncisão, homens que praticam o mal. A igreja deve tomar cuidado com esses homens. É nosso dever ter zelo pela doutrina, zelo pela pureza do evangelho. Ao olhar o Brasil, você vai ver inúmeras igrejas, mas quantas delas têm esse zelo pelo evangelho? Quantas delas o evangelho é proclamado domingo após domingo de forma fiel, e não uma teologia da prosperidade, não uma teologia do mérito, não uma teologia que tem o homem como centro e não Cristo? Quantas igrejas prezam por isso em nossa nação? Infelizmente são poucas, não são a maioria. Nós vamos ver igrejas aí que o lema dela, os pontos principais são campanhas para prosperidade, para cura e questões assim, e não salvação de almas, transformação de vida, arrependimento. Nessas igrejas, se você for em determinados cultos, se você for dar o dízimo, você é salvo, você está em paz com Deus. Elas não exigem uma mudança de perspectiva, uma mudança de vida. É um falso evangelho. E o apóstolo Paulo continua no versículo 3: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne.
Nesse momento, Paulo vai se opor a esse grupo, que são os cães, que são a falsa circuncisão, que são os maus obreiros, que são os falsos profetas. E Paulo vai dizer aos filipenses: irmãos, nós é que somos a circuncisão, pois foram nós que fomos tocados por Jesus Cristo, fomos nós que fomos transformados por Cristo, e não esses homens. O que eles pregam, apregoam é falsa circuncisão, e não a verdadeira. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, esses homens tinham confiança na carne. Eles diziam que se você é circuncidado, você fez a vontade de Deus. Se você fez uma cirurgia, uma mutilação na sua pele, no seu prepúcio, você tem a graça, a salvação de Deus. A confiança deles estava em algo meramente humano. E Paulo vai dizer: não, a nossa confiança não está na carne, numa cirurgia, numa mutilação, não. A nossa confiança está em Cristo, meus irmãos. É isso que nos difere, essa é a nossa diferença. A nossa segurança não está na nossa mão, no nosso braço, na nossa força, no nosso desempenho. A nossa segurança está em Cristo. E é por isso que nos alegramos nele. E é por isso que nos regozijamos nele. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O apóstolo Paulo agora ele vai trazer uma narrativa biográfica. Ele vai contar um pouco da sua história. Paulo vai dizer que ele tem todas as razões para se gloriar na carne. Paulo vai descrever a sua história no judaísmo, a sua performance religiosa. Ele era o maior de todos, ninguém superava ele em zelo, em dedicação. É por isso que ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, eu poderia me gloriar na carne, muito mais do que esses falsos profetas. Fui o maior de todos os judeus. E ele vai continuar: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai dizer no versículo 5: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem supera esse homem? Ele era membro de uma tribo que não se corrompeu. A tribo de Benjamim permaneceu fiel e pura a Deus até os últimos dias. Ela não foi como as tribos do norte, que se misturavam com os povos da Síria e geraram samaritanos. Não, elas permaneceu fiel. A tribo de Benjamim permaneceu fiel ao trono de Judá, à casa de Davi. Ela tinha a sua confiança de que pelo trono, pela dinastia de Davi, haveria um Messias. Ela não se dividiu para o reino do norte. Começa por aí. Um verdadeiro hebreu, um verdadeiro judeu, circuncidado ao 8º dia, zeloso, praticante da lei. Quanto à lei, fariseu. Paulo pertencia à seita mais rigorosa do judaísmo. Ninguém superava um fariseu. Se havia alguém que merecia o céu em perspectiva humana, era o fariseu. Orava todo dia, lia a Bíblia todo dia, frequentava a sinagoga, ia ao templo, pregava. Esse era o fariseu, rigoroso, exemplar, zeloso, ao ponto de Paulo ser um perseguidor da igreja. Quando ele surgiu um grupo que seguia um tal de Messias, que seguia um tal de Jesus Cristo, ele disse: aqui não, em Jerusalém não, esse grupo não vai influenciar os judeus, esse grupo não vai criar prosélitos, discípulos, nada disso. Pegou as cartas com os sacerdotes, foi a Damasco para perseguir esses homens, porque ele tinha zelo pelo judaísmo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino de seu tempo, um mestre da lei, um grande teólogo. Sem contar que Paulo era um cidadão romano, um poliglota, provavelmente falava no mínimo 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Quem supera esse homem? Ninguém. Irrepreensível diante da lei. Ou seja, por isso que Paulo disse: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne. Paulo poderia dizer: eu sou um servo de Deus. Ele poderia dizer isso, mas ele não disse. Paulo se refere a si mesmo como o príncipe dos pecadores, o principal, aquele que não poderia ser considerado apóstolo, chamado fora de tempo. Era assim que ele se via, como o menor.
como aquele que necessitava da graça de Deus constantemente, e que não se alegrava em Deus na carne, no desempenho, na religião, mas ele tinha sua confiança em Cristo Jesus. Não o mérito humano, não a dedicação de um religioso, mas em Cristo. Paulo vai dizer no versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo vai chegar à conclusão de que tudo aquilo que ele viveu no judaísmo, seu zelo, sua pureza, sua dedicação, tudo era perda, tudo era insignificante, tudo era vão por causa de Cristo. Paulo vai entender que o maior tesouro, que o maior privilégio de um ser humano é acolher de braços abertos a mensagem do Evangelho e nada mais. Ele vai entender que tudo aquilo que ele viveu no passado, ele pode rejeitar e jogar fora, porque ele encontrou a razão de sua existência, que é Jesus Cristo. Tudo considero como perda. Tudo que eu considerava como lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. As suas virtudes, a sua diligência, a sua dedicação, Paulo vai dizer: isso é perda, isso é vão, isso é inútil. Aqui está o ponto de mudança na vida de todo homem, de toda mulher que encontra Cristo. Quando você vê a sua vida e analisa a sua trajetória e entende: tudo que eu vivi não vale de nada, porque eu vivi longe de Cristo. Tudo que eu construí não vale de nada, porque eu construí sem Cristo. E agora você não dá mais valor a essas coisas como centrais, são secundárias. Porque o central, o primário, o fundamental, o fundamento é Cristo. Isso faz parte da vida cristã. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo vai dizer: tudo aquilo que eu vivi, comparado a algo infinitamente maior, que não pode ser pesado, medido. Não tem como você colocar valor ao amor de Cristo. O amor de Cristo vale 10 pratas, 1 quilo de ouro. Não tem como. É infinito, é transbordante, é imenso, não pode ser contado. É por isso que Paulo vai dizer: tudo é perda, comparado a esse supremo conhecimento de Cristo Jesus. É um conhecimento íntimo, pessoal que ele teve. Tudo mudou quando ele passou pela estrada a Damasco. Quando ele ouviu aquela voz ressoar o seu nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali tudo mudou. Há uma mudança de perspectiva, de valores, de vida. Paulo vai dizer: comparado àquela experiência, comparado ao conhecimento de Cristo, ao meu lado, de forma íntima, no meu interior, tudo é perda. Tudo é perda. Palácios, tronos, castelos, exércitos, glória, fama, ouro, mulheres, tudo é perda comparado a Cristo. Comparado a esse supremo conhecimento, esse sublime amor que me conquistou. Essa é a convicção de Paulo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo perdeu tudo. Talvez ele perdeu a família, ele perdeu o seu prestígio no judaísmo, ele era considerado um apóstata, aquele que perdeu a fé. Ele perdeu tudo, mas por outro lado ele ganhou a Cristo como o Senhor de sua vida. E é por isso que ele expressa de boca cheia: alegrem-se no Senhor. Eu me alegro, mesmo preso, esperando talvez uma sentença de morte, eu me alegro em Cristo. Tudo que eu perdi não vale de nada, pois eu ganhei a Cristo. Não tem coisa melhor, meu irmão, não tem privilégio maior do que esse. Não existe dádiva maior, não existe deleite para a alma do homem fora da sua comunhão com o Criador, fora da sua comunhão com Deus.
Foi isso que Paulo encontrou. É isso que eu encontrei. E se há alguém aqui que não encontrou isso, encontre hoje. Que aceite a Cristo. Que tenha a sua vida tocada pelo Evangelho. Porque não tem bem maior. Não tem conhecimento mais sublime do que esse. É o conhecimento de Cristo. Paulo continua. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não ter a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo vai dizer: a minha própria justiça, o meu próprio mérito, o meu próprio esforço, isso não vale de nada. Eu não espero mais nada disso. A minha confiança está na justiça de Cristo. A minha confiança está nele. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Foi Ele quem me resgatou. Foi Ele que sacrificou em meu lugar. Foi Ele que tomou a minha cruz. A minha esperança está nele, na sua justiça. Paulo aqui está reconhecendo a ruína espiritual de sua vida. Ele está dizendo: irmãos, eu espiritualmente falando estou arruinado. Não fui capaz de me salvar, porém Cristo me salvou. Esse é o ponto. Paulo entende que a única esperança para cada ser humano ser perdoado, ser justificado diante de Deus está em Cristo. E é por isso que ele espera na justiça de Jesus. E ser encontrado nele, não ter a minha própria justiça que procede da lei, que é vã, que é inútil, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Não tem desejo melhor do que esse. Quero conhecer a Cristo. É que todo cristão quer conhecer o seu Senhor, se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, conhecer os mistérios de seu Criador. É importante isso. A vida cristã é uma vida de conhecimento, de busca constante, ininterrupta de conhecer a Cristo. E esse conhecimento não acaba, ele é infinito, porque Deus é infinito, Deus é imenso. Como eu disse, não pode ser medido. E Paulo quer conhecer mais esse Cristo. Paulo acha que ele conheceu pouco, ele sabe pouco de Jesus, ele quer conhecer mais. Ele quer águas mais profundas, uma vida mais profunda, uma relação com Deus mais intensa. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição. Paulo diz: eu quero morrer como Ele morreu, e eu quero ressuscitar como Ele ressuscitou, para trilhar um novo caminho, para viver uma nova vida que só Cristo estabelece, que só Cristo proporciona. Eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer esse Deus que se tornou homem e habitou entre nós, homem de dores, que viveu como qualquer homem, mas irrepreensível, que nunca pecou. Eu quero conhecer esse Senhor, quero conhecer essa pessoa, quero participar da sua ressurreição, quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E eu gostaria de encerrar a minha palavra. Esse é o pedido de Paulo, esse é o desejo dele. Ele quer conhecer a Cristo, ele quer participar da ressurreição do Senhor, ele quer encontrar sua esperança no Senhor. Ele entende que tudo aquilo que ele viveu no passado não vale de nada diante dessa revelação que ele teve, diante de um Cristo que se revelou a ele, que se revelou a mim e se revela a cada um de nós que está aqui. Paulo considera tudo isso como perda, como esterco, não tem valor, é inútil, é como pó, é pueril, é que passa. Paulo diz aos Filipenses: não tem nada mais belo, maravilhoso, grandioso, lindo que esse conhecimento. Ele é sublime, ele é supremo, ele é grandioso, não pode ser medido. É o conhecimento de Cristo. É por isso que Paulo, no primeiro versículo, diz: alegrem-se no Senhor, porque aquele que foi encontrado por esse amor, aquele que teve contato com esse evangelho, se alegra, se regozija em Deus, e não em prazeres pueris, fúteis, inúteis, mas em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Vou pedir para o pastor Nelci orar para nós. Amém? Amém.
Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos por essa oportunidade única de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouvimos a tua palavra que nos adverte contra os cães, contra as coisas que o inimigo nos oferece, sabendo-se, conforme diz o último versículo lido, que nós iremos participar da ressurreição dentre os mortos. Senhor, dá-nos essa esperança, dá-nos, ó Deus amado, Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco e que possamos estar cada dia mais arraigados a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero dizer que essa mensagem que acabamos de ouvir, né, o segundo versículo diz a respeito de cães. Cães, queridos, são maus obreiros. Então tenha cuidado do que você está ouvindo por aí, do que você está vendo na televisão, mesmo achando que está vendo programas evangélicos. Cuidado com o ensino que você está tendo, porque Apocalipse capítulo 22, parece-me que o verso 11 diz assim: de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e todos que amam e cometem a mentira. Então, cães, cuidado para você não estar recebendo ensino errado por aí. Que Deus possa continuar a abençoar o irmão João Pedro. Trouxe uma mensagem maravilhosa nessa noite. Vamos então para a última bênção dessa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a breve volta de Jesus, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém bem alto? Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoadíssima para você.